Ô, rapaz, rapaga. Hoje bem mais cedo. Hoje bem mais cedo aqui. Enfim, Bitcoin segue forte, segue resiliente, como ontem. Mas com cara de que vai renovar máximas, hein? A questão é a seguinte, vai renovar a máxima histórica? Tô falando sério, vai renovar a máxima histórica ainda essa semana? Tô falando sério. Será que vamos renovar a máxima histórica essa semana? Olha, tá com cara que sim. Tá com cara que sim, eu tô falando sério. Tô falando sério, cara. Que a gente não tá com tempo de bobeira, não. Tá com tempo de brincadeira, não, tá? A gente vai ver o que tá pegando e por que dessa minha opinião. Logo depois da vinheta vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar o like nesse vídeo se ainda não dá like, se inscreve nesse canal se não está inscrito e verifique sim nas notificações caso você não tenha verificado. Porque é aquela história de sempre, né? Porque às vezes está inscrito, mas o YouTube notifica muito pouca gente que está inscrito. Aliás, cara, só 20% dos inscritos são notificados, cara. Então, por isso que eu falo, se você não ativar sininho de notificações, você não vai ser notificado, tá? A real é essa aí. Não custa, ativa o bendito do sininho, beleza? Outra coisa, grupo free, link aqui embaixo na descrição para você acompanhar nosso grupo free, que atualiza você simultaneamente com notícias do criptomercado, notícias da macroeconomia e tudo mais. E, como o próprio nome diz, é gratuito. O grupo VIP, eu até poderia falar que o link está aqui embaixo na descrição, mas a gente vai fazer o seguinte, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição, você pode simplesmente fazer automaticamente, porém você vai perder uma promoção e tanto, né? Porque o grupo VIP, só para quem assiste o vídeo, eu quero ver quem tá esperto assim no vídeo mesmo, tá? Porque tem gente que pula o vídeo, né? E pula. Fala, Daniel fala uns blá 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 no começo, eu não tenho paciência, eu tô sem meu fone de retorno aqui, meu Deus. Então o Daniel fica falando muito blá 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 no começo, eu não tenho paciência. Então para você que não tem paciência de me ouvir, você tá perdendo uma promoção em tanto, tá? Que você é tonto. Tá? Bem feito para você. Para você que é um cara já mais esperto, tá? Você é um cara esperto. Você tá ouvindo tudo que eu tô falando aqui e você sabe que você não vai clicar no link aqui embaixo para se inscrever no grupo VIP. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no grupo free e vai procurar por mim ali e vai chamar Daniel, quero fazer parte do grupo VIP. Beleza? E aí a gente vai colocar você no VIP pagando R$30 por mês. Olha que beleza, em vez de você pagar 50, que é o habitual, você paga 30 por mês. Olha que desconto. E você, por causa de R$1 por dia, R$1 por dia, você vai fazer parte de uns grupos que tem talvez, eu não sei dizer se é a maior taxa de acerto que vai ter, porque eu não comparo quantos grupos e também nem é minha intenção ficar aí comparando quantos grupos. Cada um tem aí o seu parâmetro, tá? Minha intenção não é ver quem tem melhor taxa de acerto, quem é o bambamã, quem é não sei o que, tá? Mas é um grupo que tem uma taxa de acerto muito boa, é um grupo que tá muito bem aproveitado e com custo-benefício agora, cara. Se com 50 gera um baita custo-benefício, agora com R$30, meu Deus do céu, R$30 por mês, R$1 por dia. Se isso não é custo-benefício, eu não sei o que é mais, cara. Essa câmera eu tenho toque, tá me irritando, ela tá muito alta. Pronto, acho que agora tá legal. Então agora eu não sei mais o que é, tá? Sério mesmo, cara. Se R$1 por dia não é custo-benefício, eu não sei mais o que é, tá? Então, beleza. Aí, caso você queira auditar melhor antes de fazer parte, que eu concordo, fala, não, ainda assim, pra mim R$1 por dia é bastante coisa, não sei o que, e eu quero realmente ver se vale a pena, então entre aqui no canal de resultados e aí, cara, que é aberto ao público, e aí você vai ver se realmente está valendo a pena, se a gente está acertando bastante o alvo, se a gente está tomando bastante stop, se o stop que a gente acaba tomando acaba descompensando os alvos que a gente bate, aí você fica à vontade para verificar se vale a pena para você ou não, beleza? Há quem use o grupo de estudo, o canal de... O grupo VIP, quem use apenas como estudo, cara. Pô, vou usar como estudo, cara, porque tá muito barato, né? O cara olha lá, pô, olha só, bacana, ele passa aqui
o sinal, a gente põe lá as análises e tudo mais, né? Pra galera realmente ver ali o que faz sentido, o que não faz, até pra pegar um pouco do meu trade system aí. Beleza? Cara, por R$30 por mês, velho, você não quer mais nada, né? Você não quer mais nada. Pelo amor de Deus, né? Não quer mais nada mesmo. Então é isso. Vamos lá. O que tá pegando aqui? Macroeconomia super tranquila essa semana. Tá nada de novo, realmente. A gente tá focando mesmo em gráfico, óbvio. Amanhã a gente vai ter às 11h30 estoque de petróleo bruto, mas não é nada que influencie. Não é nada que tenha influenciado, não é nada que vai influenciar, para ser bem sincero, tá? Peraí, pronto. Nada que vai influenciar, tá? Para ser bem, muito difícil daí influenciar. Pode influenciar? Pode, mas eu acho muito difícil. Quinta-feira nós teremos o PMI. O PMI ele compõe os dados de inflação e tudo mais. E com certeza incentiva o Fed no que tange a manutenção ou redução de taxa de juros, ou dependendo da situação até aumento de taxa de juros. Mas francamente, cara, ultimamente a gente sabe que tem influenciado muito pouco o Federal Reserve, tá, nesse ponto. Então pouco vai importar também. Vendas de casas usadas seria importante se a gente tivesse à beira de uma recessão, o que já foi descartado, tá? Eu não diria totalmente descartado, porque ainda é cedo, né, pra gente cantar essa vitória, né? Porém, ao contrário do que os senhores do Apocalipse diziam, desencana, tá? Desencana desse papinho de recessão, tá? Não é totalmente descartado, porém não é uma certeza, não é iminente como os senhores do Apocalipse diziam, tá bom? Desencana um pouco disso, tá? Então, no caso, o mercado imobiliário não é uma coisa que deva influenciar mais tanto assim, não. Beleza? Então é isso, cara. Mesma coisa vale para venda de casas novas. Então a gente vai ter uma semana bem calma. Nenhum desses índices deve influenciar tanto assim. É óbvio, vamos ficar de olho principalmente no PMI, tá? Mas é aquela coisa, cara, não é... Meu Deus, vai ter PMI, vamos ficar atento. Não é como se fosse um PCI, por exemplo. Tá? O PCI que a gente vai ter semana que vem, né? Semana que vem, para compensar o que a gente não vai ter essa semana que vem, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, a PIB dos Estados Unidos, mega, ultra importante. E isso também na quinta, né? Que o resto da semana vai ser tranquilo. Confiança do consumidor na terça, que tem a importância dele. É bom a gente ficar de olho, até para fins de recessão mesmo, né? E também taxa de juros, óbvio. PIB dos Estados Unidos, mega importante também, e o PCI na sexta. Aí sim a gente vai ter uma semana importante, beleza? Mas isso semana que vem, essa aqui não muito. Enfim, S&P 500, porque para mim o que tem interessado é gráfico. Esse Fibonacci aqui desconsidera, não tem mais a sua importância mais não. Tchau. Pronto, desconsidera. O que eu vou considerar é isto, tá? Se a gente perder de fato essa triple que perdeu, né? Só que assim, eu gostaria de ver perder na verdade o 0,236 pelo menos em 5.900. Aí eu acredito que a gente possa vir fazer um teste em 5.850 pontos, beleza? Mas acho muito difícil, cara, acho muito difícil. O mercado tá bem aquecido. O mercado tá bem aquecido, cara. Mas tá bem aquecido mesmo. Tá, então vai ser muito difícil a gente ver isso aí acontecer, tá bom? Então, segue o baile, tá? Tá bem difícil isso aí acontecer. Fizemos um reteste aqui na Tripama 610 períodos. Eu confesso que eu esperava até que ele visse, né, buscar alvos mais acima, mas fraquejou aqui, perdeu a Tripama 610 de novo. A questão agora é ver se ele segura no 0,618, que é onde ele está segurando, justamente em 5.930. Segurar aqui nessa faixa, não perder, né? Aí a gente pode cogitar pegar alvos um pouco mais acima. Mas no momento está realmente numa situação complicada o S&P. Pode fazer uma correção um pouco maior. Porém o Bitcoin tá nem aí, cara, para S&P. Bitcoin, se a gente acompanha o S&P principalmente para focar no Bitcoin, porque o foco do canal, obviamente, é Bitcoin, tá? Isso aí,
sempre quem acompanha a gente sabe que somos, na verdade, cripto traders, tá? A gente não opera mercado tradicional, beleza? Eu eventualmente não, né? Na verdade eu diria raramente, tá? Lá atrás eu operei, hoje bem raramente eu opero, mas muito ocasionalmente eu opero no mercado tradicional. Muito ocasionalmente eu opero no mercado tradicional, tá? Hoje em dia, muito ocasionalmente. Então, assim, para que eu opero o criptomercado, tá? Hoje em dia eu me dedico exclusivamente ao criptomercado em termos de trade, então não trabalho só com criptomercado. Aliás, 30% do meu tempo eu dedico ao criptomercado, bem dizer, profissionalmente falando, tá? Só que assim, a gente sempre acompanha o S&P porque o S&P influencia diretamente o criptomercado. E ultimamente não tem influenciado tanto não, tá? Ultimamente não tem influenciado tanto não. A gente vê o criptomercado indo muito, mas muito além do S&P. Muito além mesmo, tá? Sem depender do S&P. Óbvio que eventualmente aqui ali influencia, por isso que a gente segue acompanhando. Mas a gente viu o S&P corrigindo hoje, enquanto que o mercado cripto tá aí, cara, tá segurando, resiliente, e o pessoal não quer nem saber, quer saber do Bitcoin para cima e que se lasque S&P, né? E vimos aí o Bitcoin novamente superando máximas e indo para cima com tudo, ó. Esse trade nosso aqui, cara, quem não saiu aqui nesse pumpzinho que ele deu outras oportunidades e segue dando oportunidade, cara. Então, pô, quem não aproveitou para comprar aqui, cara, meu Deus do céu, né? Olha o lucro que o cara tá deixando na mesa, hein? Isso daqui eu passei de graça, tá? 4,4% aí de gain em um day trade maroto, sem alavancar, hein, cara? Quem alavancou, então, meu Deus do céu, tá feliz da vida, tá? Tá feliz da vida. Mas a alavancagem é uma coisa que eu recrimino e, enfim, não é o caso. Mas tá top, tá top. Tá aí um trade bem topzinho aí para você. E a questão agora é a seguinte, tá? A gente rompeu, porém tá difícil manter acima de 107.150 dólares. Caso a gente venha se manter acima, ó, caso a gente venha se manter acima, tem um alvo lá para 110 mil. Beleza? Acho que isso vai acontecer? Sim, sinceramente sim. Acho que vai ser essa semana. Olha, para ser sincero, sim, tá? Por quê? Alguma notícia especial? Não, nenhuma notícia especial, para ser sincero, tá? Não tem nada marcado aí pro Trump discursar a favor de cripto. Nada, cara, nada. Não tem nada novo no front aqui. É apenas graficamente falando e questão de feeling, tá? Eu olho assim, tecnicamente até, mais tecnicamente que graficamente. O que eu vejo? Todas as principais médias móveis alinhadas, tá? Então, média de 20 períodos alinhada com média exponencial de 34, média exponencial de 50, média exponencial de 72, Triple EMA de 610 períodos, EMA de 200 períodos, tudo alinhado, nuvem de Ichimoku, cara, segurando perfeitamente, VPVR, cara, muito, muito denso, com bastante ordem de compra e venda para baixo, né? O que tende a segurar o preço para cima, obviamente. Cara, outra coisa também que a gente vê, né? Super Trend também indicando alta. Poxa, que mais? Agora no gráfico também, né, cara? A gente vê que, de uma certa forma, ele tá meio que no cup and handle. É uma xícara bem das achadas, a xícara mais feia do mundo, né? Tá mais padrão Adão e Eva, de uma certa forma, né? Mas tá aí, cara. Bem dizer, chama do que você quiser. Isso aqui xícara, Adão e Eva, chama do que você quiser isso aqui. Enfim, tá com toda a cara do mundo, cara. Toda a pinta do mundo que isso daqui é to the moon, tá?
Isso aqui vai continuar subindo. Vai romper para cima. Na verdade, já até fez um rompimentozinho ali. Entendeu? Isso aí é um rompimentozinho. Desrompeu. Mas, ultimamente, o Bitcoin tem feito muito disso. Ele rompe, desrompe, logo em seguida rompe de novo. Entendeu? Então, para mim, cara, para mim aqui é 108,480. Aquele alvo lá de 1.2 de expansão de Fibo é muito claro. É muito claro, tá? Então, pelo menos em 108,500 aí o preço vai, tá? E all time high do BTC foi em 109,500, né? Então, assim, eu não diria que ele vai pegar all time high essa semana, tá? Mas pelo menos ali os 108,500 ele pega, cara. 108,500 ele pega. E, cara, 108,500 não é alta histórica, tampouco é alta anual, né? Mas com certeza é alta trimestral, entendeu? Então, para mim, o Bitcoin ele não renova a alta histórica esta semana, tá? Mas ele renova uma alta trimestral, né? Uma alta do trimestre aí. A gente tá em maio, né? Então seria basicamente a alta de fevereiro para cá, né? Fevereiro, março, abril, né? Quadrimestre, até se você quiser, já inclui maio mesmo. Então é isso, né? Que maio ainda não acabou, né? Mas tá aí, bem dizer, faltando apenas 1/3 para encerrar o mês. Então tá aí, cara. Realmente é uma alta importantíssima. E para mim ele renova, né? Renova superando aqui. Inclusive, até o final de janeiro mesmo. É só dia 20 de janeiro que ele não vai conseguir romper mesmo. Mas tá aí. Tá que tá beleza. Bitcoin to the moon. Tudo indica que é pra cima, tá? Não tem, cara. Não tem um padrão aqui indicando queda, curto prazo, longo prazo, nada. Não tem um cruzamento de média para baixo. Não tem um padrão gráfico indicando para baixo. Não tem nada, cara, nada, entendeu? Qualquer pessoa que venha falar, não, porque isso daqui tá indicando para baixo, que é volume, cara, volume de topo, não tem nada aqui, nada, volume de topo, porcaria nenhuma, tá? Teve aqui atrás um gráfico de 15 minutos, mas ele já fez a sua correção, segurou nas médias, equalizou tudo e já tá voltando a subir, tá? Então, para mim, não tem o que justifique uma correção expressiva no Bitcoin. Pode corrigir agora, justamente aí para, conforme eu estou indicando aqui nessa seta, né, para dar uma equalizada, buscar tripômetro de 610, mas isso ele já fez nessa agulhada para baixo que ele deu no dia 19, né, na segunda-feira, tá? E para mim não tem nada que ele indique não queda aqui não, tá? Order block, deixou uma order block linda, maravilhosa aqui, que de fato ele tem respeitado muito bem, entendeu? Isso aqui no dia 19 de maio. Não tem mais o que falar, cara. Aqui pra mim é lua e ponto final, tá bom? Sentimento de mercado, cara. Sentimento de mercado tá excelente também. Não tem nem o que falar, tá? Nem o que falar. Price action tá pra cima. Isso a gente já viu. Não precisa nem eu vim comentar aqui com vocês. Mas funding rate perfeito. Funding rate ele tá abaixo de 0,01%. E não apenas isso, ele está quase que em 0,001%. Entendeu? Então ele está abaixo de 5 vezes do máximo que ele poderia testar. Então tá muito bom mesmo, tá perfeito o fund rate. O liquidation está com pouca liquidez no mercado, é por isso que ele está lateralizando. Então este pump, por assim que ele deu, esse pequeno pump que ele deu, que jogou ele para 107.500 aí, nada mais é do que o quê? Fruto de um mercado com pouca liquidez, de fato, ainda não teve liquidez bastante para jogar ele para fazer topo histórico ou coisa do tipo, mas é o suficiente para a gente renovar máximas quadrimestrais, cara, o que para mim já é bom. Você imagina quando entrar capital o bastante a ponto de fazer o mercado realmente tomar uma decisão, aí espere para alta histórica, tá? Ou por uma queda mega expressiva, tá? Mas para mim o mais provável é o quê? Se ele está em um movimento de alta, o mais provável é que esse movimento dê sequência, tá? Para mim é fato isso daí.
ponto final, beleza? E como eu havia dizendo, cara, o mercado, ó. O mercado, o que ele tá fazendo ultimamente? Corrige. Quando ele corrige, o Open Interest corrige. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado corrige, o interesse na queda cai junto. Não tem interesse em fazer o mercado cair. Não há interesse institucional em shortar mercado. O price action sobe, o Open Interest sobe também. Ou seja, as instituições estão de olho, por mais que elas não estejam entrando pesado a ponto de gerar liquidez no mercado, que é o que eu falei agora há pouco. Sempre que o mercado sobe, a gente vê instituição entrar, tá bom? Pode não ser com peso total, pode não ser com capital maravilhoso, mas a gente vê instituição entrar. Sempre que o mercado corrige, o mercado cai, a gente vê o que? Instituição realizar lucro e sair. Não instituição shortar. Não instituição abrir operação de short. Ou seja, a instituição não tem interesse na queda do Bitcoin, tem interesse na alta do Bitcoin. Isso é mega positivo, tá? Isso me leva a crer que o Bitcoin é para cima, sim, senhor, e ponto final. Não tenho que falar mais disso, tá bom? Short, aqui, ó. Bitcoin corrigiu recentemente. Open Interest corrigiu também. Bitcoin subiu recentemente. Open Interest também subiu. Então, assim, as instituições, a galera que controla o mercado, não quer saber de ver o mercado corrigir. Eles estão interessados em comprar Bitcoin, não vender Bitcoin. Se os grandes players estão comprando Bitcoin, ou interessados em comprar Bitcoin, quem sou eu para vender Bitcoin, cara? Então, não sou maluco. Eu vou segurar Bitcoin, comprar Bitcoin, segurar Bitcoin, ponto final. Operações de venda em Bitcoin, acho bem loucura, tá bom? Long short ratio, proporção de vendas de shorts abertos, no caso, é muito, muito maior do que a proporção de longs abertos, né? Por mais que tenha caído, a gente continua tendo um número expressivo de gente shortando o mercado, ou seja, sardinha tentando adivinhar topo. Isso gera o quê? Liquidez para o mercado voltar a subir. Ponto final. Então o mercado continuará subindo, na minha opinião, em função disso, graças ao quê? E vamos aplaudir elas, né? Que graças a elas o mercado está renovando essas máximas. Eu não diria máximas históricas, mas ele está renovando as máximas graças às nossas queridas sardinhas. Elas que, como eu vivo dizendo, são elas que mandam no mercado. Só que elas mandam de um jeito inversamente proporcional, né? Ao contrário do que as baleias de fato mandam, né? Que elas fazem o que o mercado, o que elas querem do mercado. O problema é que elas não conseguem fazer o que elas querem quando tem sardinhas, né? Os investidores de maior número, por assim dizer, querem outra coisa, né? E elas têm que simplesmente pegar e apostar contra as sardinhas para fazer o mercado se mover da forma que tem que ser. E ponto final, tá? Então é isso. E por fim o CVD deu uma leve subidinha, mas nada que assuste, né? O que importa é que o CVD está consideravelmente abaixo do que já teve lá no passado, o que é ótimo, hein? O que é ótimo, né? Quando teve essa queda expressiva pra caramba, que rompeu $100 mil e tal, o CVD subiu pra caramba. Aqui foi complicado, cara, não é bom que o CVD suba muito não, tá? O CVD caindo significa que tem o quê? Muita sardinha vendendo a mercado. Sardinha vendendo a mercado significa que tem muita sardinha sendo estopada, na verdade liquidada, e a tendência é que o mercado inverta a mão, né? Com sardinha vendendo a mercado, a tendência é que a instituição compre a mercado e aí o mercado pampa, tá bom? É isso que normalmente acontece. O nosso Trading Light continua com a mesma baixaria de sempre. Crypto Fear and Greed Index. O mercado está em ganância, que é muito bom, porque o mercado subiu. Ontem o mercado estava em ganância 74 pontos, hoje caiu para 70. Isso que o mercado subiu. Ótimo, continue assim, tá? Lembrando, quanto menor a pontuação é melhor, tá? Por quê?
Quanto maior a pontuação, significa que tem mais sardinhas apostando contra ou a favor. Tem muita sardinha gananciosa, a tendência é o quê? Que um monte de gente comece a comprar FOMO, Fear of Missing Out, comece a comprar o mercado com medo de ficar de fora, né? Aí o que acontece? O mercado pega e dá uma correção gigantesca para gerar liquidez para as baleias mandarem o mercado para pro lado que elas julgarem que é melhor mandar, tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá? Ó, Ethereum que infelizmente rompeu e já desrompeu o triplement de 610 períodos. É uma média muito importante, porém muito difícil de ser rompida, tá? Outra média muito importante e muito difícil de ser rompida é a EMA de 200 períodos, que agora está servindo como suporte. Ethereum então está num canalzinho criado pela EMA de 200 períodos e Triple EMA de 610 períodos, que, se for manterem do jeito que está, vai consolidar nossa querida por muito tempo entre 2.441 e 2.565. Daniel, você acha que deve consolidar por muito tempo mesmo? Particularmente acho difícil, porque nós temos aí claramente um preço, uma variação de preço muito pequena entre si, então uma hora cedo ou tarde acaba explodindo para um dos lados, tá? Depende aí para qual lado as instituições vão querer que o mercado exploda. XRP, token da plataforma Ripple, rompeu LTB, rompeu LTB. LTB que vem lá de 3,40, rompeu isso aqui. Deu entrada aqui nesse nosso trade, passou longe, tomou um stop, tá segurando nas médias móveis, vamos ver se segura aqui mais um tempo. Se acontecer a gente romper 2,50 de novo, acho muito difícil ele não vir pegar pelo menos aí 2,70, na verdade 2,75 até, tá? É pra lua. É pra lua que isso daqui vai. Tá dando tudo certo, é pra lua que ele vai. Solana que rompeu 180, que era o topo anterior aqui, mas até agora não renovou máxima lá em 200, máxima também, pelo amor de Deus, só pra constar. Máxima, tipo, aqui é bimensal, né? Bimestral, aliás. Não é nem trimestral, é bimestral. Tá? Porque foi em março. Apesar que 2 de março, né? Então seria quase trimestral, quase. Então a gente tá lá, cara. Próximo realmente de que caso rompa de novo 180, aí é batata pegar $200. Pô, mas aí você vai surfar só de 180 a 200? Aí é muito fácil ensinar assim. Não, porque dá 11% de lucro. Parece bobagem, mas é um day trade que daria 11% de lucro. É bastante lucro, dado a situação do mercado e dado o curto período que você vai se expor a um trade desse, tá bom? Finalizando aqui com ADA Cardano, mesma coisa, de Opamp, corrigiu, segurando aí na LTB, que veio desde o topo bateu lá em 1,32, né? Esse topo que vem em 3 de dezembro, né? Ano passado, né? Vamos ver se consegue aí segurar nessa região, romper topo de 86 centavos e vir aqui pegar, né, o nosso objetivo em 1,05, hein? Se isso acontecer, é muito bom. Desse último topo histórico que ele fez, daria quase 20% de valorização. Perfeito, maravilhoso. Beleza, moçada? Então é isso, cara. Hoje não tinha muito mais o que falar, ainda que a gente falou bastante, né? Então, por esse vídeo é isso, né? Muito provavelmente a gente volta amanhã. Espero que com notícia de que o Bitcoin renovou máxima histórica, tá? Não apenas máxima mensal, bimestral, trimestral, tá? Mas que o Bitcoin rompeu máxima histórica. Por hora, Bitcoin renovando máximas trimestrais, tá? Torcer para renovar a máxima histórica aí. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.